Olá, pessoal. Vamos continuar aqui nosso estudo das exponenciais. Na aula anterior, nós falamos sobre a resolução de equações exponenciais, ou seja, aquelas equações em que a incógnita aparecia na posição de expoente de potências. Basicamente, o que a gente tinha que fazer era obter uma comparação, uma igualdade, entre potências com a mesma base. Porque, por inferência, se duas potências são iguais e suas bases são iguais, então os seus expoentes também são iguais. Bom, dessa vez nós vamos começar a trabalhar com as chamadas inequações. O que é isso? Desigualdades. Inequação é aquilo que não é equação. Portanto, não é uma igualdade, é uma desigualdade. O que significa isso? Na equação ou na comparação, entre as potências, uma deve ser maior, menor, maior ou menor e igual a outra. Isso aqui é uma inequação, certo? Então, por exemplo, digamos que a gente tivesse a situação 2 elevado a x igual a 4. Isso é uma equação exponencial, porque aqui, obviamente, há uma igualdade, certo? O objetivo aqui, relembrando, eu tinha que criar nesta igualdade duas potências com a mesma base. Para isso eu olho, bom, a potência que contém a incógnita tem base 2. Então, eu preciso pegar o número que está no segundo membro e transformá-lo também numa potência de base 2, para fazer depois aquela inferência, não é? Então, a gente colocava 2 elevado a x igual 2 elevado ao quadrado, e já que as potências são iguais e suas bases também são iguais, então a gente de cara observava que o x só pode ser 2, porque é uma questão de comparar os expoentes. Agora nós temos uma situação semelhante, porém ao invés de ser uma igualdade, é uma desigualdade. Por exemplo, eu poderia ter 2 elevado a x maior do que 4. Ou seja, eu estaria analisando assim: que expoente eu devo colocar na potência 2 elevado a x para que o resultado dela seja superior, maior do que 4. Nesse caso é muito tranquilo da gente perceber, porque se 4 é exatamente 2 elevado ao quadrado, então, para 4 transformado em 2 ao quadrado já é o próprio 4. Para 2 elevado a alguma coisa ser maior do que 4, esse alguma coisa tem que ser maior do que 2, para a potência ficar maior do que 4. Então, daqui a gente nem precisa de pensar muito para entender que aqui nós ficamos com 2 elevado a x maior do que 2 elevado ao quadrado, e aí, se essa potência deve ser maior do que essa, então o x não pode ser 2, tem que ser também um valor maior do que 2. Portanto, eu vou inferir daqui que x deve ser maior do que 2. Então, basicamente, isto aqui é uma inequação exponencial. Observe que na equação você tem uma única resposta, o x é o 2. Enquanto na inequação você tem várias possibilidades, porque a resposta não é um valor de x, mas é um conjunto de valores de x, desde que eles sejam maiores do que 2. Agora, via de regra, o que eu tenho que fazer? Criar comparação entre potências de mesma base e depois fazer a inferência. Agora, como fazer essa inferência? Bom, aí é que existe então uma regra para isso.
Então acompanhe comigo aqui o que você vai ter que guardar. Você vai observar a base que está envolvida na inequação proposta. Então, digamos que a base envolvida seja uma base A qualquer, certo? Se essa base A for um número maior do que 1, então, quando acontecer a comparação entre as potências de mesma base, como é o caso aqui, tá vendo? Na hora de eu fazer a inferência quanto aos expoentes, eu repito o mesmo sinal que aparece na inequação. Se a inequação aparece com sinal de maior, a inferência dos expoentes acompanha maior também. Agora, se a base que estiver envolvida na inequação for uma base situada entre 0 e 1, for um número situado entre 0 e 1, então, quando eu tiver a comparação entre as potências de mesma base, na hora de inferir para os expoentes, ao invés de eu acompanhar o sinal da inequação, eu inverto o sinal. Se na comparação a desigualdade é um maior que o outro, na hora de eu inferir para os expoentes, eu troco para menor. Essa é a regrinha que você vai ter que se lembrar, né, quando for tratar de inequações exponenciais. Observe que aqui nesse exemplo, a base, tá vendo? A base aqui, ó, ela é uma base maior que 1. Como é uma base maior do que 1, quando eu fiz a inferência dos expoentes aqui, ó, o que eu fiz? Conservei o sinal que aparece na inequação. Olha lá, como na inequação era a primeira potência maior que a segunda, então na hora de inferir para os expoentes, ficou o expoente da primeira maior também que o expoente da segunda. Por isso deu x maior do que 2. Caso a base não fosse maior do que 1, fosse uma base, um número entre 0 e 1, então na hora de eu inferir aqui do expoente, ao invés de eu repetir o mesmo sinal, né, que aparece na inequação, eu iria fazer um sinal inverso. Então, por exemplo, digamos que a inequação fosse meio elevado a x menor ou igual, sei lá, digamos, meio elevado ao cubo. Neste caso, veja que eu já escrevi aqui, não é com potência de mesma base. Quando eu estou comparando, né, essa etapa de comparação entre as duas potências, eu estou observando que neste caso a base ela é um número que está situado entre 0 e 1, né? 0,5 é um número que está entre 0 e 1, ele não passa de 1 nem é abaixo de 1. Então, nesse caso, quando eu for fazer a inferência dos expoentes, pela regra, ao invés de eu acompanhar o mesmo sinal que está na inequação, eu inverto. Portanto, a inferência aqui vai ficar x maior ou igual a 3. Ou seja, o expoente que eu tenho que colocar nesta potência para que o resultado dela seja menor ou igual ao resultado dessa é um expoente maior ou igual a 3. Houve uma inversão.
sinal original da inequação era menor ou igual. Quando eu fiz a inferência para os expoentes, eu inverti o sinal, seguindo a regra que está estabelecida aqui. Então, basicamente, inequações exponenciais é assim que você tem que resolver. Basta guardar essa regrinha que está aí. É claro, pessoal, a resposta da inequação, formalmente, não pode ser escrita assim, dessa maneira. O correto é você colocar assim. Qual é a solução dessa segunda aqui, desse segundo exemplo? A solução é um conjunto de valores. Um conjunto de valores x, todos pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que, ou desde que, esses valores de x sejam maiores ou iguais a 3. Esta é a maneira convencional de dar a resposta dessa inequação. Pode ser escrito assim, através de uma sentença, mas também pode ser escrito através de intervalos. Lembre-se que você já aprendeu isso, né? Tá no primeiro ano do ensino médio, você já aprendeu. Que, né, um conjunto de números reais maiores ou iguais a 3 seria um intervalo. Então, vou colocar aqui, ó, ou o intervalo aberto. Aliás, fechado, né? Começando no 3 e caminhando para o infinito aberto, né? Porque infinito não se fecha. Então, ou eu dou a resposta com a simbologia de intervalos, ou eu dou a resposta com a simbologia da expressão da sua propriedade. Tá bem? Mesma coisa eu faria do lado de cá. Vamos ver então um outro exemplo, porque a gente precisa de não pode, né, perder de vista que para chegar nesse ponto, para chegar no ponto da comparação entre potências de mesma base, eu preciso às vezes de lançar a mão das propriedades operatórias das potências, do mesmo jeito que a gente fazia lá nas equações exponenciais. Então, acompanhe comigo esse próximo slide aqui, que tem um outro exemplo para a gente ver. Olha lá. Digamos que eu tivesse que resolver esta inequação exponencial que está aqui, tá vendo? Neste caso, ela não está prontinha. Eu não tenho aqui, olha, uma comparação já estabelecida direitinho entre duas potências com a mesma base. Aqui essa potência tem base meio, enquanto aqui essa potência tem base 8. Então eu preciso antes igualar essas bases, dar um jeito de transformar esta comparação em potências que tenham a mesma base. Em princípio eu vejo assim, bom, tem como transformar um meio em 8? Então eu transformo. Ou tem como eu transformar o 8 em um meio? Então eu transformo. Se não tiver um valor assim, um jeito direto de transformar uma coisa na outra, eu procuro ver se eu consigo representar as duas bases originais com potências que tenham a mesma base, né? Então eu observo aqui, uma coisa que eu aprendi pelas propriedades de potência é que 1 sobre 2 eu posso representar com a potência 2 elevado a menos 1. Está lembrado dessa propriedade? Uma propriedade de potências em que fala que quando o expoente da potência é negativo, eu inverto a base. É só você lembrar que isso aqui na verdade é 2 sobre 1, né? Então eu inverto essa base, que ela vira meio, e troco o sinal do expoente. Então ficaria meio elevado ao expoente 1, que é o próprio meio. Por isso que meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Certo? E o 8, está óbvio que o 8 eu posso transformar em 2 elevado ao cubo. Agora fica fácil resolver aquela inequação.
porque aqui agora eu consigo transformar esta potência original em uma potência de base 2 e o 8 também numa potência de base 2. Basta eu reescrever dessa forma, olha. Tenho 2 elevado a menos 1, que seria o 1 meio, só que está elevado a x menos 1, maior ou igual 2 elevado ao cubo, que é o 8, só que ele está elevado a x mais 3. Bom, já começou a ficar bom, porque agora já tem potência base 2 aqui, potência base 2 lá. O que eu preciso agora é só ver se é preciso, né, aplicar alguma propriedade operatória das potências para isso ficar mais simplificadinho. E eu vejo aqui que tem essa necessidade. Vamos recordar de novo? Existe uma outra propriedade das potências que a gente aprendeu, que diz o seguinte: se você tem uma potência a elevado a p e essa potência é elevada a um outro expoente, r, por exemplo, então eu posso repetir a base a e multiplicar os expoentes. Então, elevado a p vezes r. Isso é uma das propriedades de potência. Então, usando esta propriedade de potências lá no exercício original, aqui eu tenho uma potência elevado a um expoente, potência elevado a um expoente, e a mesma coisa do lado de cá. Então, aplicando esta propriedade que está em azul, aqui eu fico assim, olha. Nessa primeira, repito a base e multiplico os expoentes. Então, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Opa! Pronto. Maior ou igual. Do lado de cá, potência de potência. Repito a base 2. E multiplico os expoentes. 3 vezes x, 3x. 3 vezes mais 3, mais 9. Pronto! Agora eu estou com uma comparação entre duas potências de mesma base. O que eu faço agora? Para fazer a inferência dos expoentes, eu sigo a regrinha. A base dessa potência é 2. A base dessa potência é 2. Como a base é um número maior do que 1, base maior que 1, quando eu faço a inferência dos expoentes, eu conservo o sinal da inequação. Então, eu vou ficar com a seguinte comparação: menos x mais 1, que é o expoente da primeira, conservando o sinal maior ou igual 3x mais 9, que é o expoente da segunda. 3x mais 9. Pronto. Isso aqui agora é uma inequação do primeiro grau, facílima de resolver. Tudo que é x, primeiro membro. Tudo que não é x, segundo membro. Então, fazendo as transposições direitinho, nós vamos ficar com menos x, menos 3x, maior ou igual 9 menos 1. Ou seja, menos 4x maior ou igual 8. Bom,
Cuidado, cuidado com esta situação aqui, pessoal. Cuidado com essa situação. Veja que aqui nesta inequação final, o primeiro membro está negativo. O que tem isso, professor? Não tem nada demais. Mas é convencionado que o primeiro membro não fique negativo. E nesse caso, a gente aprendeu que para transformar os sinais de uma igualdade ou desigualdade, né, sem alterar os números, basta eu multiplicar toda essa comparação por menos 1. Porque ao multiplicar por menos 1, os sinais se alteram, mas os valores não. Agora, é aqui que é o pulo do gato que você tem que prestar bastante atenção. Aí eu vou fazer um paralelo aqui do lado, só para você perceber a coisa. Vou fazer aqui no cantinho. Olha bem. É um parênteses, né? Olha aqui. Todo mundo sabe que 3 é menor que 4. Certo? Isso é evidente. 3 é menor que 4. Se eu multiplico essa desigualdade aqui toda, se eu multiplicar toda essa desigualdade por menos 1, ela passa a ser menos 3, menos 4. Certo? Antes eu estava comparando o 3 com o 4. É fácil perceber que 3 é menor que 4. Mas agora eu estou comparando o menos 3 e o menos 4. Eu estou comparando dois números negativos. E no universo dos números negativos, o menor é o maior. Então, quando eu comparo essas duas coisas, agora passa a ter uma situação inversa. Quem era o menor passa a ser o maior. Então, eu tenho que escrever isso aqui. Ou seja, quando a gente multiplica uma desigualdade por menos 1, os valores mudam de sinal e a desigualdade fica invertida. Quem era menor passa a ser maior e vice-versa. Então isso vai acontecer aqui, porque para eliminar esse menos 1, eu vou pegar essa desigualdade e vou multiplicá-la toda por menos 1, assim como eu fiz lá. Então, quem era menos 4x passa a ser 4x. Quem era 8 vai passar a ser menos 8. E a desigualdade, que era maior ou igual, vai passar a ser menor ou igual. Ah, bom, agora eu posso arrematar e terminar o exercício. Então, o x sozinho vai ser menor ou igual a menos 8 sobre 4. X menor ou igual a menos 2. Essa é a resposta da inequação original. Quer dizer, que expoente, que valor eu tenho que colocar aqui no lugar do x, aqui e lá, para que essa primeira potência tenha um resultado maior ou igual a esta. Está aqui. Qualquer valor de x, desde que ele seja menor ou igual a menos 2. Lembrando que o modo correto de escrever a solução, para finalizar, seria ou na forma de intervalo ou na forma de expressão da sua propriedade. Vou colocar aqui, qualquer valor abaixo de menos 2 é um valor que vai começar lá no menos infinito aberto, né? E vai terminar no menos 2, que como vai estar incluído, porque é menor ou igual, fecho o intervalo aqui. Então, esta representação é a representação correta da resposta da inequação proposta. Ok? Então é isso aí. Você vai precisar de fazer a mesma coisa da equação exponencial
aplicar propriedades operatórias de potência, obter comparação, né, de potências com a mesma base, mas usando aquela regrinha. Sobrou a comparação entre as potências, eu verifico a base. Se a base é maior do que 1, vou fazer a inferência dos expoentes conservando o sinal, o mesmo sinal, olha lá, conservou, tá vendo? Era maior ou igual, continuou maior ou igual. Se a base fosse um número entre 0 e 1, ao invés da inferência trazer o mesmo sinal da inequação, era só eu inverter aqui e depois fazer a resolução normal dessa inequação. Ok? Então, na próxima aula eu vou resolver mais alguns exercícios de inequações para a gente fechar esse assunto. Ok? Então, tchau, até a próxima, se Deus quiser.